Fala, meu aluno, tudo bem contigo, amigão? Então, nessa videoaula, a gente já vai começar a entender essas ideias de modelagem de equações, substituições de variáveis, e a gente acaba utilizando isso a todo momento. E o que acontece? Às vezes a gente está querendo representar algum tipo de fórmula para representar de forma geral uma certa situação. Tudo bem? E às vezes a gente pegar e sempre para toda e qualquer situação, a gente resolver sempre tudo com os números, isso não se torna prático. A partir do momento que a gente faz isso de forma geral, utilizando letras para representar números, a gente colocando isso de forma geral, a gente consegue generalizar para qualquer tipo de situação e obter assim uma fórmula. E a partir dessa fórmula, inserindo-se qualquer valor numérico válido no lugar daquela letrinha, a gente vai ter o resultado final do que aquela fórmula representa. Tudo bem? Com isso, a gente criando essas fórmulas envolvendo letras, a gente vai ter na matemática o que eu chamo de expressões algébricas. São operações matemáticas que você faz que envolvem letras, ou seja, que envolvem incógnitas ou variáveis. Ficou claro então essa ideia? Então todo tipo de operação matemática que envolve letrinha, a gente vai estar chamando de expressões algébricas. E aqui a gente dá o início do que seria o estudo da nossa álgebra. E aqui eu coloquei alguns exemplos de como é que você poderia representar isso. Por exemplo, aqui eu estou pedindo para você calcular o dobro de um número, só que é o dobro de um número qualquer. Pedrinho, poderia ser o dobro de 1? Pode, 2 vezes 1, 2. Poderia ser o dobro de 2? Pode, 2 vezes 2, 4. Poderia ser o dobro de 5? Pode também, 2 vezes 5, 10. Poderia ser o dobro de 1 milhão? Pode, 2 vezes 1 milhão? 2 milhões. Mas aqui a minha ideia é representar de uma forma geral. E para representar de uma forma geral, eu vou utilizar uma letra para representar isso aqui que eu estou escrevendo para você. Tá, o dobro de um número, esse de um número, como ele é desconhecido para mim, eu vou utilizar a letra X para representá-lo. Então, o dobro de um número equivale a 2 vezes esse número que eu não sei qual é. Vou representar de vermelhinho, tá aqui, ó. Dobro, uma multiplicação por 2 nesse número que eu não sei qual é. Então, vou representar pela letra X. Tudo bem? Beleza isso? É até interessante, me veio agora na cabeça, esse nome dessa letrinha que aparece aqui pra gente. Na língua inglesa, ela é representada por isso daqui, ó. Ai, meu Deus, será que eu sei escrever ainda? Eu não sei escrever muito bem. Acho que é um canon, alguma coisa assim. Acho que é assim, é isso mesmo. Unknown, porque não, em inglês, é saber. Quando a gente coloca essa expressão no inglês, significa uma negação. É a ideia de não saber alguma coisa, a ideia dela ser desconhecida. Então, o nome dessa letrinha em inglês é como se fosse um número desconhecido. Ou seja, a partir do momento que eu faço isso de forma geral, ao colocar o valor numérico desse x aqui, que pode ser qualquer tipo de valor, a gente encontra o que seria o resultado dessa expressão. Por exemplo, se eu tiver, então, esse x valendo 3, eu vou ter o dobro de 3, que é 6. Se aqui eu tiver, por exemplo, esse x valendo 10, ao substituir, é só fazer 2 vezes 10. Então, veja que essa letra é só para representar de uma forma geral essa expressão que está aparecendo para a gente. Ao jogar valores no lugar dessa letrinha, a gente encontra o seu valor numérico. Continuando a brincadeira, tenho aqui agora o triplo de um número. Peraí, triplo é a mesma coisa que multiplicar por 3. Ou seja, aqui temos o triplo de um número. É 3 vezes um número. Só que tem um detalhe, eu sei que número é esse? Não. Quando você não sabe o valor de alguma coisa na matemática, coloque a letra X. Então aqui está 3 vezes X. Agora temos aqui a soma de um número com 3. Pergunta, eu sei que número é esse? Não sei. Então vou chamar esse número de X. Peraí, soma é a ideia de fazer uma adição, sinal de mais. E eu tenho que adicionar esse número quantas unidades? O 3, que é o que eu pedi ali para você. Então aqui está a soma de um número com 3.
É só essa a ideia. Então, por exemplo, se esse número fosse 5, qual que é o resultado da soma desse número 5 com 3? 8 unidades. Essa é a nossa ideia. Aqui, o quadrado de um número. Novamente, eu não sei que número é esse. Representaremos pela letra x. Espera aí, o quadrado de um número é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Esse número que ele está pedindo para a gente. Elevar ao quadrado é elevar a 2. A gente vai ter um 2zinho ali em cima. Está ali, x ao quadrado. Então, por exemplo, o que seria o quadrado de 3? Seria 3 ao quadrado. O quadrado de 10? 10 ao quadrado. O quadrado de 1 milhão? 1 milhão ao quadrado. O quadrado de x? X ao quadrado. Pronto. Agora, a soma de 5 com o triplo de um número. Espera aí, então eu quero somar alguma coisa. O que eu estou querendo somar? Estou querendo somar 5 unidades ao triplo de um número. Aqui está, a 3 vezes o número. Está meio espremidinho aqui, mas está valendo a ideia. Agora aqui, exemplo de número 6. Eu quero a quinta parte de um número. Quinta parte, a ideia é de dividir por 5. Ou seja, é pegar esse número que eu não sei quem ele é e dividir esse camarada por 5. Aí sim eu vou ter a sua quinta parte. Aqui, ó. Aí sim eu vou ter a sua quinta parte. O que seria agora o produto de um número pela sua sétima parte? Peraí, produto é uma multiplicação. Aqui. Estou multiplicando alguma coisa. O que eu estou multiplicando? Estou multiplicando um número, como eu não sei quem é, vou chamar de x, pela sua sétima parte. Então, vou multiplicar esse número x pela sua sétima parte, ou seja, por esse mesmo número x dividido por 7, porque é a sétima parte desse camarada. Pronto, acabei de fazer uma outra expressão algébrica de acordo com essa frase que está aparecendo para a gente. Veja que ela coloca para mim uma forma geral. Por exemplo, suponha que esse número seja o 14. Então, eu quero fazer o produto do 14 pela sétima parte do 14. Então, quanto que é a sétima parte do 14? 14 dividido por 7? 2. Agora é só fazer o produto. 14 vezes 2, 28. Só que quando eu coloco dessa forma, aqui ele mostra para mim que para qualquer valor de x a gente pode realizar esse cálculo. Tudo bem? Agora aqui, a diferença entre o número e seu quadrado. Diferença na matemática é a mesma coisa que subtração. O que a gente quer subtrair? Eu quero subtrair um número. Como eu não sei que número é esse, vou chamar de x, é um valor desconhecido. E eu quero subtrair isso pelo seu quadrado, ou seja, subtrair por x ao quadrado. Aqui está. Então, tudo isso que a gente acabou de escrever são expressões algébricas. São expressões algébricas bem simples que aparecem aqui para a gente. Mas pode aparecer soma de vários valores desconhecidos, não tem problema algum. Então, a gente tem aqui a representação disso, onde agora as nossas letrinhas, amigão, vão estar representando números. Eu sei que nas aulas passadas a gente já trabalhou com letra sendo essa ideia de número, não tem problema algum, mas aqui agora a gente está entendendo, está começando a entender melhor o que está aparecendo aqui para a gente. E isso que a gente chama de expressão algébrica é tudo isso daqui que a gente montou. São operações que a gente faz envolvendo letras, envolvendo valores desconhecidos, tranquilo? Agora, na nossa próxima aula, a gente vai entender como é que eu faço para encontrar o valor numérico de uma expressão algébrica, como exemplo essas aqui que está aparecendo para a gente, tranquilo, amigão? Então, forte abraço e te aguardo na próxima aula.